Olá, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chame Magia Oráculos. Comigo está tudo bem, eu espero com vocês também. Para você que estiver chegando aqui agora, sentir afinidade com a energia do canal, eu peço que você curta, comente, compartilhe com o que achar conveniente, benéfico, válido. Se inscreva aqui no canal, assinale o sininho das notificações em todas, para não ficar por fora de nenhuma novidade que eu vier a trazer aqui para vocês. E hoje eu vim trazer um vídeo, mais uma vez, de bate-papo. Eu sei que algumas pessoas de tempos antigos, meses atrás, talvez estavam acostumadas com o escopo, com o direcionamento do canal voltado a tiradas coletivas, mas eu vejo sentido que aquelas tiradas coletivas estavam sendo abordadas de uma maneira muito similar ao de outros canais, né? Nas poucas vezes que eu assistia tiragens de outros canais, eu via que a energia estava na mesma sintonia, então parecia que eu estava praticando o mesmo trabalho que outras pessoas. E eu vejo de toda essa necessidade de fazer esse bate-papo aqui. Mas eu ainda continuo com ideias, né, de fazer tiragens mais direcionadas aqui. Ainda realizo as tiragens particulares, então quem sentir afinidade com a minha energia e quiser uma consulta particular, na descrição do vídeo vai ter o meu contato direto, tá? Para que vocês possam realizar esse agendamento. Mas hoje eu vim falar sobre a questão de, como está aí no título do vídeo, eu ainda vou abordar, ainda vou pensar em um título bacana que dê a entender qual vai ser a temática desse vídeo. Eu vou falar para pessoas que julgam que a sociedade, basicamente, né, ou julgam realmente existe a ocorrência de enganos, mentiras, manipulações, traições, e eu vou falar em diversos aspectos, de maneira indefinida no que se refere à questão de realização emocional, de relacionamentos. Eu vou falar sobre todos os relacionamentos, naquilo que se reflete ao social. Não vou falar aqui só de causa romântica. Talvez em algum momento até eu faça algo mais direcionado, fale algo mais direcionado com essa abordagem dessa realidade. Mas a princípio eu vou falar de forma relacional, como um todo. Eu percebo que hoje, né, estou gravando esse vídeo em 2024, novembro de 2024, e para quem assistir esse vídeo mais à frente, eu espero que nós já caibamos, já estejamos numa outra realidade, de uma consciência maior, seja de pessoas mudar a sua maneira de agir, seja também de como as pessoas imaginam que elas vão receber sentimentos, como as pessoas vão se comportar consigo. Porque eu vejo que ainda hoje a gente tem muito aquela temática ainda, eu costumo chamar de complexo Disney, né? Onde a gente imagina que as pessoas vão sempre reagir, vão se comportar da maneira como nós sempre sonhamos. Num passe de mágica, o mundo irá se transformar e as pessoas vão perceber o quão boazinha e generosa você é. Existem pessoas que literalmente se comportam como se fosse literalmente a Cinderela. Que elas vão vivenciar uma vida onde elas vão se doar, onde elas vão se matar, vão ser submissas a literalmente servir de capacho para o outro, porque um dia a realidade dela vai se modificar. E as pessoas estão trazendo essa realidade de conto de fadas para o mundo real como se isso fosse ser curado, isso fosse ser realizado de uma hora para outra, do dia para a noite. Existem aspectos que, inclusive, precisam ser transformados, mas existem aspectos, principalmente no que se refere ao emocional, que não vão se concretizar, não vão se realizar. Não vai existir aquele príncipe que vai te dar tudo aquilo que você sonhou, porque você foi uma pessoa boa e generosa. Eu vou explicar o decorrer do vídeo o que eu estou querendo dizer com tudo isso, né? Pode ser que chegue nesse momento as pessoas já fechem o vídeo, porque muitas pessoas resistem bastante àquela condição de tudo aquilo que te tira do vitimismo. Toda aquela mensagem, toda aquela ideia que tira você do vitimismo, que tira você do mundo de contos de fadas e te traga para o mundo real, as pessoas na maior parte das vezes não reagem muito bem. Só que a gente está chegando numa realidade, já falei isso em vídeos anteriores, de que não vai ter mais como você viver nesse mundo da fantasia. Então estou vendo muitas pessoas que estão sempre reclamando sobre a forma como o outro se comporta. Basicamente, nós estamos falando, como que assim dizer, instintos. Então tem pessoas que querem que um psicopata, por exemplo, um narcisista pare de se comportar da maneira que ele se comporta, quando aquilo faz parte do instinto primitivo e básico dele. É a mesma coisa que um cordeiro, uma ovelha, começar a choramingar porque o leão está o caçando. Porque o leão quer se alimentar de si, quer se nutrir de você. Da mesma forma que uma pessoa reclama que um narcisista, que um psicopata se nutre.
da sua vulnerabilidade emocional, por exemplo. Eu estou dizendo que isso está correto, eu estou dizendo que a culpa dessa vulnerabilidade, eu estou dizendo que a pessoa que é vítima da sociedade, como muitas pessoas se julgam, né? Elas precisam engolir tudo isso? Elas precisam achar que é certa a maneira como essas pessoas se comportam com você? Não. Mas você já parou para analisar, por exemplo, qual é a sua postura diante da vida? Qual é o fato e circunstância e padrão em que você está admitindo e que você está exercendo que pode atrair esse tipo de pessoa? Eu vou falar sobre um caso aqui, uma questão que eu peguei. Eu não vou ser antiético porque a pessoa naturalmente não irá se apresentar. Eu não irei expor nomes, não irei expor circunstâncias, local onde a pessoa reside, enfim. É só um caso para passar para vocês o quanto as coisas estão deturpadas. E o quão muitas vezes nós que tratamos de pessoas precisamos abstrair, deixar passar muitas circunstâncias. Porque existem pessoas que ainda não estão prontas, ainda não conseguem enxergar o mundo como ele realmente é. Então eu lidei com uma pessoa recentemente que ela julga que as circunstâncias precisam mudar de acordo com a vulnerabilidade dela. As pessoas, de maneira geral, eu não vou dizer qual é o cunho, né, específico, porque ainda assim seria uma probabilidade de alguém de alguma forma reconhecer. Apesar que eu tenho diversos consulentes que vivenciam essa situação. Então ninguém nunca vai descobrir quem é, né? Não é uma exposição que eu estou fazendo aqui. É para expor para vocês, através de exemplo, como que a mentalidade das pessoas está funcionando ainda. A pessoa ela acha que se ela tem uma vulnerabilidade específica, as pessoas têm que respeitar isso. E de fato, seria o mundo ideal. O mundo ideal é onde as pessoas não se aproveitam da vulnerabilidade do outro. Mas o leão, ele vai deixar o lobo, por exemplo, acompanhe Discovery, canais que vocês vão ver que o homem, gente, o homem ele ainda está agindo, em maior parte das vezes, no seu raciocínio de instinto básico. O mecanismo de defesa, de ação, de quem ele pode aproveitar da vulnerabilidade para conseguir vantagem. Então o leão, o lobo, ele se aproveita da vulnerabilidade da caça deles. Claro que eles não vão deixar de atacar aqueles que não são vulneráveis, mas eles vão dar preferência para aqueles que têm determinada vulnerabilidade para atacar, para conseguir vantagem, principalmente em relação a presas maiores. Então, se o mundo ele tem essa coisa, né, enquanto humanos, ainda bastante instintiva, como que você quer viver numa realidade onde as pessoas sejam consciência pura luz que não vão se utilizar de métodos para se aproveitar da sua vulnerabilidade? Vamos colocar um exemplo básico que a pessoa deixou, né? Que é em relação a alguém ir numa festa, né? Ela fica vulnerável emocionalmente, psicologicamente, mentalmente. O corpo dela fica vulnerável a partir do momento que ela ingere, né, álcool. Da mesma forma que eu entendo que uma pessoa não deve realmente se aproveitar da vulnerabilidade da outra porque ela vai ingerir álcool, eu entendo que a pessoa precisa se responsabilizar, aquela pessoa que fica vulnerável, tá? Ela precisa se responsabilizar por si, e se ela sabe que ela fica tão vulnerável, ela não deve ingerir bebida alcoólica em público. Nesse aspecto, vocês acham? Em algum momento eu disse para vocês que a culpa é da vítima? Que foi de alguma forma abusada na sua vulnerabilidade? Não, eu estou dizendo que você precisa agir com o mesmo mecanismo de preservação que talvez a outra pessoa que te faça vítima, você precisa enxergar o mundo como o jogo que essa mesma pessoa enxerga. Ainda não é o mundo de realizações que nós vivemos, ainda não estamos no mundo onde as pessoas vão se respeitar como iguais. Calma, porque eu ainda vou dizer o que nós devemos fazer em relação a isso, porque eu não estou dizendo que nós devemos cruzar os braços, nós devemos aceitar, achar isso bacana. Não existe aqui uma culpabilidade, existe responsabilidade. As pessoas têm uma dificuldade muito grande sobre assumir responsabilidade sobre a sua própria vida, sua própria existência. Elas deixam o respeito na mão do outro. Elas repetem padrões em que elas vivem associadas a pessoas nocivas, onde elas são caçadas por leões, e elas estão sempre esperando que o leão uma hora deixe de querer se alimentar delas, deixe de querer se nutrir da vulnerabilidade delas. Não vai acontecer, não por agora, gente.
Então você tem duas escolhas, né? O mundo, a sociedade que a gente vive hoje é como se fosse uma espécie de jogo. E o universo, seja lá como vocês queiram dizer que funciona, ele vai sempre mandar o beijo padrão para ver se você vai passar de fase. As pessoas geralmente costumam associar isso ao plano acadêmico, né? Que você, se você não se sair muito bem naquela matéria ali, você vai precisar repetir de ano, né? Você vai precisar repetir um ano letivo. Aqui eu trago essa analogia. Quem me conhece sabe que eu gosto de trazer muitas analogias. A gente vai falar sobre como eu gosto de fazer as coisas de uma maneira distinta, eu vou associar a um videogame. Se você não aprender a lidar com o padrão do seu oponente, você vai ser uma presa fácil. Você vai ter que repetir. Você vai morrer, como acontece no jogo, e vai ter uma nova tentativa. Isso quando as pessoas muitas vezes têm uma nova tentativa, porque às vezes é game over total. Como dizem, né, é o arrastar para cima. Quando você se submete a uma condição de que em repetidas vezes você repete padrões e automaticamente chega num desse padrão, o mestre, né, da jogada vai te colocar abaixo. Vai ter o arrasta para cima. É game over total. Vocês estão entendendo do que eu estou querendo dizer? Falta de oportunidade de continuar vivendo aqui nesse planeta. Vai desencarnar. E aí eu estou dizendo, eu estou falando dessa maneira, gente, porque talvez pareça que falando de uma maneira, não vou dizer amorosa, porque para mim isso é amorosidade. Amorosidade não é você enganar, você mentir, você passar pano, ou como eu costumo dizer, passar uma lavanderia inteira para uma pessoa, passar a mão na cabeça e dizer que ela é sempre vítima. Isso para mim não é amorosidade. Amorosidade é você confiar no discernimento e capacidade da pessoa de se superar. De superar suas limitações, superar suas vulnerabilidades. Então, se você sabe que você fica suscetível em qualquer tipo de natureza, você vai continuar colocando a sua vida e o jogo das circunstâncias à prova, porque você quer que... É como se você quisesse não só que o leão parasse de caçar, como se você quisesse que o mestre do jogo, como se você fosse aquela criança birrenta, né, que fica gritando, berrando porque perdeu no jogo. Porque o outro foi melhor jogador do que você. E aí você fica de birra porque você não ganhou aquela fase, e aí chega outra fase e você perde de novo porque você está se comportando da mesma forma. Você está se deixando vulnerável nas circunstâncias da mesma forma. Você já percebeu aquilo no qual você é vulnerável, qual é o seu ponto fraco, você permanece insistindo. Outro ponto é que vocês já conseguiram entender que ninguém que se torna vulnerável, ninguém que se torna vítima de um predador emocional, de um predador em qualquer aspecto de engano, de qualquer natureza que for, é vítima total das circunstâncias. Algo no seu padrão está incorreto que está fazendo com que isso aconteça. Alguma vulnerabilidade, disponibilidade, você está deixando passar. Vou falar a todo momento aqui, eu estou dizendo que é culpa sua, que você deve ser responsável, mas reflita sobre uma coisa. O que, não vou dizer que é o que é mais fácil, mas o que é mais possível? Você mudar a sua realidade baseado no seu plano de ação e na forma como você age perante ao mundo de circunstâncias? Ou você acha que é mais fácil você modificar o outro? O outro se comportar de maneira diferente com você? Eu acredito, né? Eu cheguei à conclusão de que era mais fácil eu mudar a forma como eu jogava esse jogo da vida. E aí o outro ponto, né, que eu quero trazer sobre a questão de que você pode estar realizando alguma coisa para alimentar esse padrão. E aqui, agora eu vou passar o meu exemplo, tá? Eu era uma pessoa, eu já fui traído, enganado, né? Eu era uma pessoa carente que não ficava uma semana solteiro. Eu já falei isso algumas vezes aqui, tá? A pessoa dizia que ela nutria sentimentos por mim, que eu era uma pessoa diferente, que eu tinha um diferencial, né? Eu cheguei a chegar a um ponto em que eu conseguia ver qual era a lista exata do que aquilo que as pessoas iam passar para mim, iam falar para mim. Olha como que eu percebi os padrões. Eu já sabia exatamente qual eram as frases que as pessoas iam falar para mim para tentar me convencer a me relacionar com elas. Aqui eu já estou falando da parte romântica, tá, gente? Mas antes eu não percebia isso porque eu achava que eu não tinha nada de bom a oferecer. Nesse ponto eu tinha uma autoestima muito baixa. Eu tinha uma baixa autoestima, hoje eu vejo elevada, no sentido de que eu não abria diversas concessões que são inimagináveis,
que as pessoas hoje ainda abrem. Mas em compensação eu achava que se a pessoa dizia que ela nutria algum sentimento por mim, eu acreditava, porque eu não tinha nada de bom a oferecer. Não existia motivos pelo qual a pessoa querer me enganar. O que a pessoa ia ganhar com isso? Quando tem gente que não presta atenção na presa específica. Existem presas que são ideais, mas tem gente que, como um leão, por exemplo, faminto, tá naquele momento de desespero, vai se alimentar, vai se nutrir de qualquer circunstância que for favorável para ele, o que estiver disponível ali para ele. Mas eu não via o mundo como ele realmente é, dessa forma, né? Para vocês que estão assistindo, vão achar um mundo muito sombrio, um mundo muito pesado, mas é a realidade. Então, em consequência disso, por eu me achar muito por baixo, eu terminei diversos relacionamentos. Eu já apresentei ex meu para atual, já sabendo que haveria uma traição, só para eu poder ter motivos para poder terminar. Eu terminava com a pessoa porque simplesmente eu era um abobado, carente, né? Mimado. Eu posso falar assim, eu não posso falar assim das pessoas, mas eu posso falar assim de mim. Eu era um abobado mimado. Eu achava que a pessoa ela tinha que me dar conta de cada passo que dava. Eu achava que a pessoa ela tinha que me dar atenção. Eu não compreendia muitas vezes que a pessoa ela estava, né, trabalhando. Vamos supor que ela estava trabalhando e ela tivesse que ficar online numa rede social. Se eu mando uma mensagem, eu vejo que a pessoa está online e ela não me responde, eu já levava para o lado pessoal. Eu não conseguia, nessa minha cabecinha oca, entender que a pessoa está ocupada com outras circunstâncias. Ela está trabalhando. Se ela estiver respondendo outras pessoas, é porque aquilo, naquele momento é uma prioridade. Já pensou se hoje eu me relaciono com meu companheiro e ele está no escritório trabalhando? Eu fico mandando mensagem, eu fico revoltado, refletindo sobre o que ele pode estar fazendo, ou posso não estar achando que ele está me traindo, mas começar a levar isso a ferro e fogo, levar isso de uma maneira infantil, porque ele não me respondeu e eu tenho que ser prioridade na vida dele? E aí, por esse motivo, era motivo suficiente para eu terminar. Vou dizer para vocês que essa relação ela poderia ter perdurado? Não, mas eu teria aprendido, eu teria sido muito mais inteligente emocionalmente se eu tivesse aprendido mais com essas relações. E eu só consegui ver esses aprendizados que eu tive mais recentemente, porque antes eu só via como tempo perdido. Por que eu estou passando todo esse contexto, toda essa narrativa para vocês? Eu estou passando toda essa visão. Porque eu terminava com pessoas sem me preocupar com os sentimentos que eu iria ferir. Eu achava que eu não era uma pessoa digna de afeto, porque eu não me julgava como sendo uma pessoa digna de afeto. E aí depois, quando aconteceu uma vez, eu me relacionei inúmeras vezes, eu acho que não tem nem como contar quantas vezes, porque uma vez a pessoa me terminou comigo, já foi motivo suficiente para eu ficar praticamente 3 meses de cama. Eu cheguei aos 45 quilos. Vamos falar a verdade. Foi porque eu amava a pessoa? Claro que não, gente. Eu não tinha amor pela pessoa porque eu não tinha amor nem por mim. Era o ego ferido porque a pessoa ela finalizou uma relação comigo. E aí eu peguei todas essas relações anteriores e tomei como um parâmetro para entender que ninguém era digno de se relacionar comigo. Que eu merecia mais. E realmente eu vejo que eu merecia mais. Mas eu não conseguia entender o padrão do que eu estava errando também. Do quanto eu estava fazendo pessoas sofrerem. Eu só consegui entender isso foi pouco antes de eu começar a me relacionar com meu companheiro, né? Que eu encontrei um ex meu e eu vi o estado deplorável que aquele menino estava. Até internado o menino foi, por conta do meu término com ele. Acho exagero? Com certeza eu acho exagero. Mas cada um sente de uma forma. Talvez eu seja uma pessoa que, por mais que eu achasse que eu era uma pessoa carente, uma pessoa muito emocional, em muitos aspectos eu era muito mais frio. Por quê? Porque eu não sentia. Talvez aquela pessoa sentia um afeto por mim que eu nunca senti por ninguém. E aí eu feri. Foi de forma consciencial? Não, porque eu achava que eu terminando com ele não ia fazer diferença nenhuma. Ele ia seguir a vida dele, ia se relacionar com outra pessoa em 2 tempos. Eu achava que porque eu era assim, eu me recuperava de uma maneira muito rápida, ele também se recuperaria. Por que eu chego a elencar toda essa visão, toda essa cena para vocês? Por que eu estou mostrando tudo isso para vocês? Para que a gente entenda que muitas das vezes nós passamos por determinadas circunstâncias, nós entramos esse padrão não só por conta daquilo que nós nos colocamos, daquela coisa, né?
da vulnerabilidade emocional que a gente deixa muito fácil para o outro, né? Enxergar e usar aquilo contra você. Bem como também, muitas vezes você faz coisas que você acha que não tem nada demais. Existe uma pessoa também, né, que é uma consulente minha, que ela já agiu assim inúmeras vezes. Mas quando age com ela não julga da mesma forma. Ela pauta de uma maneira totalmente diferente. Aí a outra pessoa, ela vivenciou essa circunstância, eu nem sei o que ela pensa em relação a isso, porque eu tentei abordar e não existe, né, uma forma de chegar na pessoa. A pessoa ela não consegue, porque eu tentei entender por que ela acha, por que ela julga que com ela é diferente, por que ela julga que ela sente diferente com ela, isso não pode ser feito, mas ela pode fazer com outras pessoas. E eu estou falando isso porque talvez vocês não tenham percebido que vocês exercem o mesmo padrão que está acontecendo com vocês. E aí vocês acham que porque é com vocês é mais doloroso, vocês acham que o outro não vai sentir. Estou falando isso porque às vezes você pode muitas vezes terminar com pessoas assim como eu que julgam que a pessoa não vai sentir nada. E às vezes a pessoa tem um afeto por você que você nem mesmo consegue enxergar em si. Você não se acha digno de um afeto tão elevado, mas a pessoa tem esse afeto por você. E você vai fazer com que a pessoa sofra, de maneira consciente ou inconsciente, vai fazer com que a pessoa sofra. E como que eu consegui? Por que eu trouxe esse vídeo também? Para que vocês entendam como se chega à questão da cura e do perdão, entendendo que nós não somos perfeitos. Nós, enquanto sociedade, somos doutrinados a nunca errar, sermos perfeitos, e é o que nós mais fazemos. Só que a sociedade mostra que talvez até você enxergar isso é uma fraqueza. Em alguns pontos também é muito conveniente, gente, você ficar como vítima das circunstâncias da sociedade em todos os aspectos. O outro que é malvado, o outro que age de maneira importuna, sombria, o outro que quer sempre se aproveitar. Muitas vezes nós nos disponibilizamos com aquela vulnerabilidade que eu disse para vocês, e muitas vezes nós também exercemos da mesma forma que a pessoa, só que quando é conosco, quando nós agimos daquela forma, a gente não consegue enxergar. A nossa visão só consegue enxergar a dor que é causada quando é na própria pele. Aí você enxerga a ferida, mas a ferida no outro você não enxerga. Então é chegado o momento de se libertar dessa coisa do vitimismo. Terapeutas, psicólogos que eu vejo, oraculistas passando a mão na cabeça, alimentando aquele ódio, aquele rancor, como se a pessoa ela fosse vítima das circunstâncias. Não tem nada pior do que uma pessoa que precisa se curar e libertar do que ser tratada como vítima, como coitadinha. Ai, essa pessoa te traiu, né? Como ela é injusta. Você foi uma pessoa tão dedicada nesse relacionamento. Será que a pessoa foi dedicada em todos os relacionamentos? Porque muitas vezes eu vejo a pessoa que ela se lamenta, né, por uma relação que não deu certo, que não fluiu, houve uma traição, por exemplo, naquela relação. E quando você vai descobrir, a pessoa se relacionava com aquela pessoa que a traiu quando ela ainda vivia uma relação. Por que você acha que com você a circunstância vai ser diferente? Eu não consigo entender. Esse cálculo para mim não bate. Como eu acredito que existem escolhas e consequências, ação e reação, tudo aquilo que você exerce, tudo aquilo que você oferece, tudo aquilo que você é e você sente, volta para você, eu acredito muito nisso, porque foi a conclusão que eu cheguei, eu não consigo entender por que as pessoas acham que com elas vai ser de uma maneira distinta. E a única forma que eu consigo enxergar isso é que a pessoa realmente não consegue ver. Ela está tão cega, né, pelo mundo de faz de contas, pelo mundo que ela é a princesa, que muitas vezes, em muitas circunstâncias, na história do outro vai ser vista como vilã, mas ela está só de acordo e só consegue perceber aquela história em que ela é protagonista, que ela é o alecrim prateado, dourado, de bronze. Ela só consegue se ver na sua história como vítima. Então, o ponto principal para que a gente consiga curar, e agora eu vou falar para poder encerrar esse vídeo para que ele não fique muito longo como os outros, é o que fazer em relação a uma sociedade que é basicamente um jogo da selva. Não se deixar levar pelas circunstâncias. Se você já percebeu, primeiro, você precisa se ver como você realmente é. Tira a máscara da vítima, tira a máscara da princesa Disney, se enxerga como você é em totalidade, se enxerga circunstâncias em que você agiu de maneira incorreta, se enxerga
pela verdade que você julgava que era uma verdade, mas na verdade foi uma grande grosseria que feriu profundamente o outro. Percebe aquilo de mal que presta atenção naquilo que você fez, naquilo que você vivenciou, naquilo que te fizeram e tenta enxergar se de alguma forma você não está alimentando isso, seja pelo seu padrão de carência, porque você acha que o outro ele tem a obrigação de te nutrir emocionalmente e não tem, ou se você não exerceu aquele mesmo mal com outra pessoa e acha que aquele mal não teve importância. Porque você acha que quando você fez com outra pessoa, você estava agindo de acordo com a sua verdade. Mas quando a pessoa age assim com você, da mesma forma, a pessoa cafajeste, a pessoa se aproveitou da sua vulnerabilidade emocional, se aproveitou de um transtorno seu. Esse é um outro ponto que eu vejo muito claramente. Não vou entrar muito nesse mérito, nessa abordagem, mas eu vejo que cada vez mais pessoas vêm sendo diagnosticadas com transtornos e ela acha que aquilo ali é uma carteirinha para ela agir como quer, né? E achar que o outro, ao mesmo tempo que é uma carteirinha, é um escudo. Não, você não pode agir assim comigo porque eu tenho um determinado transtorno. A pessoa sabe que ela age daquela forma com o outro, aí em outra circunstância o outro faz o mesmo consigo e você não aceita porque você tem um transtorno, você tem uma vulnerabilidade. Agora o outro pode receber aquilo de você porque ele não é vulnerável, porque ele não tem uma carteirinha, ele não tem um escudo, porque ele não tem uma. É como se fosse uma validação para você fazer o que quiser e ao mesmo tempo para proibir que façam todo o resto, tudo aquilo com você. E muitas vezes eu vejo que a pessoa ela tem consciência disso, só que colocou na cabecinha dela que ela não consegue se controlar. Isso falando de transtorno ou pessoas que não têm transtorno. Você não pode agir de acordo, eu sou assim mesmo, né? Aquela síndrome de Gabriela. Quando vê, já fez porque ela aprendeu que é daquela forma, ela é daquele jeito e o outro tem que aturar. Atura ou surta, né? Inclusive eu ouvi isso dessa mesma pessoa. A pessoa ela vai ter que saber lidar com aquela circunstância porque ela é assim, porque ela tem um transtorno, ela tem uma carteirinha de validação, né? Eu tenho isso aqui, aí agora eu sou uma pessoa vulnerável, ninguém pode me atacar. Porque senão você está sendo injusto, você está sendo mau caráter. Mas quando você que tem o transtorno faz e está fazendo isso de maneira consciente, porque você sabe o que você fez, o que é isso? Aí vai usar de novo o transtorno, que você fez aquilo ali porque você emocionalmente estava vulnerável e você fez o mal pro outro, você causou o mal pro outro. Você acha que essas duas balanças distintas que você usa para poder ponderar, para poder medir aquilo que você faz, para pesar aquilo que você faz e aquilo que o outro faz, por que a balança tem que sempre pesar mais pro seu lado? Eu encerro esse vídeo falando que eu não estou falando tudo isso aqui porque eu me acho superior, porque eu sou uma pessoa má, porque eu sou uma pessoa pouco empática, porque eu falo tudo isso porque eu já vivenciei tudo isso. Esse lugar de vítima, porque até mesmo quando, na circunstância, na posição que eu me colocava, né, de me culpar, quando você se culpa, você também está se colocando como vítima. Vítima de si mesmo, mas ainda assim é vítima. Vítima das suas escolhas. Você ficar se culpando, se punindo, te exime de responsabilidade, que é realmente aquilo que vai te fazer desenvolver e evoluir, porque a responsabilidade não vem com esse peso. Opa, eu errei aqui. Vamos trabalhar essa circunstância, vamos trabalhar esse comportamento para que ele não venha se repetir. Agora, a culpa faz ou com que você se revolte contra si, ou pior, muitas vezes, se revolte contra o outro. E não vai te trazer desenvolvimento nenhum. Agora, você se responsabilizar é a chave, mas dói, né? Dói você perceber que você não é a vítima das circunstâncias, você não é vítima nem de você mesmo, você é vítima da sua postura, do seu comportamento. Você não é vítima da espiritualidade, não é a espiritualidade que está permitindo que você caia em circunstância que a família ela te cause mal. Eu vejo casos assim. Tem uma pessoa que eu conheci, né? Um caso em que a pessoa ela vive confiando no outro, ela coloca na cabeça dela e ela sempre fala que ela é assim mesmo, ela vai morrer assim, mas vive quebrando a cara, vive choramingando. A sociedade é sempre ruim, as pessoas sempre se aproveitam e você não quer mudar em nada.
Você quer que o mundo mude para se adequar àquele mundo de contos de fadas que você acredita. Eu torço sinceramente, gente, que um dia esse mundo de contos de fadas, onde as pessoas vão respeitar a vulnerabilidade do outro, onde todos serão amigos, irmãos, onde as pessoas vão respeitar as diferenças, eu torço para que esse mundo um dia seja um mundo real, mas ele não é. E o que você vai fazer perante isso? Vai permitir que as circunstâncias e os fatos continuem agindo contra você e você sempre sendo a vítima? E aí você sempre fazendo o outro de ombro, de ouvido, né? Amigo que já não é mais amigo, porque geralmente essas pessoas sempre é uma coisa, sempre tende a ser uma coisa muito unilateral. Só é do lado delas, só elas são ouvidas. Mas elas não têm base, paciência até muitas vezes para ouvir o outro. Então tornem-se conscientes da sua vulnerabilidade sim, mas não utilizem isso como sendo um validador para que você faça o que quiser e para que o outro tenha a obrigação de mudar e não fazer aquilo que é uma vulnerabilidade sua. As pessoas vão usar a sua vulnerabilidade. O mundo ele é assim. E a forma de modificar, como eu disse que eu ia dar, né, como visão final, é você não se adaptar, não permitir essas circunstâncias. É você se fechar para qualquer tipo de relacionamento, se revoltar contra o mundo? Não. Perceber no que você está errando. Qual é o padrão que você está exercendo com o outro que está voltando para você? Qual é a crença limitante? Qual é o padrão que você vivenciou anteriormente, que a sua mãe, a sua avó, a sua bisavó, a sua tia vivenciou e que você pode estar repetindo? Qual é a carência, a nutrição e o vazio que você tenta preencher? Qual é a falta que houve na sua infância que hoje você busca como uma criança carente, que o outro preenche, o outro te entregue? Como uma criança que nunca teve brinquedos na sua infância e hoje a pessoa acha que os outros são obrigados a te dar esse brinquedo. Quando você mesmo pode se dar esse brinquedo. Ou principalmente você pode julgar, pode chegar à conclusão de que você não precisa de brinquedo nenhum para ser feliz. Eu fiz uma analogia aqui, mas eu não vou destrinchar muito ela, porque eu acredito que já ficou muito claro. Não vou destrinchar aqui. É entender que não dá para a gente ficar batendo o pé como uma criança mimada, como uma princesa da Disney, achando que o mundo vai se adequar àquilo que a gente acha que é o ideal. Não vivemos no mundo ideal, mas estamos aqui para trabalhar para que esse mundo ele exista. E como nós vamos trabalhar? Da forma como eu exerço, por exemplo. Fazendo com que você entenda por que você é uma presa fácil para um predador emocional, por exemplo. Em todos os aspectos, não estou falando da área relacional ou romântica. Porque geralmente a pessoa que tem esse padrão, a não ser que tenha algum tipo de transtorno que tenha a questão do hiperfoco numa questão específica, a pessoa ela consegue, de alguma forma, ela consegue ser vítima em todas as circunstâncias. Ela é abandonada por amigo, ela é abandonada por família. E aí você tem que enxergar também se você também não é um peso grande demais para o outro, porque as pessoas acham que elas são um peso e o outro tem que suportar. Suporta porque eu sou assim. Ah, eu não quero fazer terapia, ou então muitas vezes faz, mas já colocou na cabeça aquela validação, aquilo que eu já falei para vocês, do crachá. Igual a questão, por exemplo, do TDAH. Eu nunca fui diagnosticado, mas eu tenho uma séria desconfiança de que eu tenho um potencial para o TDAH. Isso vai justificar o fato de que eu vou estar sempre deixando as coisas fora do lugar? Eu vou levar isso como uma circunstância que me impede de desenvolver, de evoluir, de trabalhar a condição de foco? Porque geralmente muitos daqueles que têm esse transtorno, TDAH, eles têm a questão do hiperfoco. Eles conseguem focar numa coisa de cada vez. Então que seja uma coisa de cada vez. Mas que você trabalhe de alguma forma as circunstâncias para que aquilo ali se torne um hábito, porque tudo é um hábito. Muitas vezes um TDAH, por exemplo, eu vejo que eles têm dificuldade, eu falo isso por mim, eu ainda vou buscar algum tipo de diagnóstico, eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu não esqueço as coisas, mas eu tenho uma questão de fazer tudo ao mesmo tempo e a minha mente ela dá um nó. Eu boto a roupa para secar, eu vou lavar a louça, eu tô refogando um arroz, tudo ao mesmo tempo. Então, se eu percebi que esse é o meu padrão, eu comecei a me organizar. Não, se eu estou fazendo isso aqui, eu vou forçar minha mente a fazer isso aqui. Eu estou descascando uma cenoura. Caiu uma casca no chão. Em vez de eu terminar de descascar toda a cenoura e existe um potencial óbvio para que outras cascas caiam, não.
Toda vez que cai uma casca, eu vou parar aquele descascar, vou tirar, pegar a casca, botar no lixo, para depois continuar descascando, aí cai de novo, eu vou parar de novo. Olha quanto tempo eu vou perder com isso. Quando eu posso descascar toda a cenoura de uma vez e depois simplesmente pegar todas as cascas que caíram e jogar no lixo. Lavar a mão e continuar o que eu estava fazendo. É uma questão de condicionamento. Tudo na nossa vida é uma questão. Qual é o ponto onde eu quero chegar? Tudo é uma questão de condicionamento. Você pode se condicionar a ser uma vítima da circunstância da sociedade, ou você pode se condicionar a ser uma pessoa perceptiva, que percebe aquilo que você erra. Isso exige coragem. No meu caso, quando eu iniciei, eu sempre falo sobre isso. Não é para puxar a sardinha para o lado, não, né? Mas quando eu comecei, hoje eu atuo, né? De maneira bem resumida, com poucas pessoas, mas eu atuo com reiki, com mesa radiônica. Eu sempre falo deles porque foi a minha virada de chave. Meu mundo inteiro caiu. Tudo aquilo que eu pensava sobre as pessoas, sobre mim mesmo, caiu. E agora, recentemente, voltou a cair. Quem me conhece sabe que eu não sou o tipo de terapeuta, o tipo de pessoa que vai exercer uma abordagem com alguém de um pedestal. Como se eu fosse uma pessoa que nunca vivenciou aquilo ali, mas eu aprendi de alguma forma, né? Eu tenho base daquilo ali, você tem que seguir aquilo que eu estou te passando porque eu tenho conhecimento maior. Não é isso. Eu estou passando isso aqui e eu passo em todos os meus atendimentos, seja em qual nível for, quando eu encontro uma receptividade e abertura para isso, porque eu já vivenciei, ou eu vi de muito próximo. Então eu não vou falar como você tem que se sentir, eu não vou falar como você tem que agir, mas com certeza eu vou saber como você não deve agir. E o vitimismo é uma forma que não deve ser encorajada. Tem muitos terapeutas, muitos profissionais que estão encorajando o vitimismo. Vendendo a ideia de que para você curar uma relação que não deu certo é você se envolver em outra relação. E aí é como eu sempre falo, né? É como se fosse você queira tomar uma água límpida, potável, numa taça que está suja de um vinho antigo, velho. Você está repetindo o padrão. Vai continuar bebendo aquela água com gosto duvidoso, ruim, reclamando que está sendo assim e com preguiça de lavar. E o lavar é você ficar algum tempo sem o líquido ali, ou seja, algum tempo sem se relacionar. Depois de ouvir tudo isso, você quer permanecer fazendo tudo da forma como você deseja? É por sua conta em risco. Mas não adianta você que está aqui, por exemplo, assistindo esse vídeo, né? E for algum tipo de pessoa que tem um potencial futuro para se tratar comigo, ou a pessoa que já se trata, você não vai ter uma pessoa que vai passar a mão na sua cabeça. Porque isso vai ser te ancorar e validar a sua posição de vítima. E tudo que eu entendi na minha vida, na minha experiência, é que não existem vítimas. Existem sim. Só recapitulando, existem vítimas de circunstâncias sim. Mas quando você se ancora no vitimismo, isso não te impulsiona a mudar, a crescer, a desenvolver. Você quer que o mundo desenvolva, você quer que as circunstâncias se adaptem àquilo que você idealiza, mas você não quer ser uma pessoa, nem mesmo você é uma pessoa ideal. Todos nós somos pessoas complexas, com diversas falhas. E eu trago tudo isso de alguém que vivenciou e ainda vive. Estou passando por um processo de liberação de perdão em relação a uma ancestral minha. E não é fácil você entender, né, aquilo que você está errando também, que é aquilo que você vê de incorreto naquela pessoa. E eu tenho coragem para tudo isso. É preciso coragem para poder desenvolver. Levar uma relação sadia de qualquer natureza que for, vai exigir um preço. Tudo exige um preço. E o preço é você se tornar vigilante sobre si mesmo, se tornar uma pessoa justa, de reconhecer seus enganos. Porque tem pessoas, cada vez mais eu vejo pessoas que não estão inconscientes, gente. Esse é o ponto. Você está consciente dos seus atos infundados, incorretos, você quer continuar fazendo a coisa da sua maneira, você quer continuar sendo vítima e quer continuar se lamuriando para outras pessoas. Reclamando que o mundo não muda, que você é sempre injustiçado, que você é sempre vítima da sua família, a sua família sempre te usa, né? Será que não é você que está se colocando numa posição de vulnerabilidade? Você que não está sabendo dizer não no momento correto, abrindo concessões indignas? Ah, mas eu sou uma pessoa pura, eu sou uma pessoa vulnerável.
Às vezes o universo está querendo justamente te ensinar, ele quer te ensinar a impor limites. Ninguém disse que você tinha que dizer tudo, né, para herdar o reino dos céus, ou seja lá o que é sua crença, aquilo que você acredita, vai te dizer. Existem momentos de você dizer não. E você não vai estar sendo egoísta, é um processo de alto amor. Inclusive, você aprende o que é alto amor quando você aprende a dizer não. Não abrir concessões. Não querer dizer sim para poder validar uma carência sua, para poder fazer com que a pessoa te nutra de volta. Fazer uma coisa que para você vai ser algo praticamente impossível, mas você faz esperando que a pessoa faça de volta. Quer continuar achando que você fazendo pelo outro obrigatoriamente você vai receber? E eu não estou falando da reciprocidade. Eu estou falando sobre a questão da obrigatoriedade. Você fez para que o outro ele te nutra e que o outro se doe igual. Quer continuar nessa circunstância? Vai continuar. Quem está sofrendo não sou eu. Eu estou aqui trabalhando, como dizem, é pedreira, como diz aqui em São Paulo, é pauleira, mas eu estou com coragem e convicção de que eu vou superar. Toda vez que eu me vejo numa circunstância de criancinha mimadinha, birrenta, eu me silencio, eu internalizo. Toda vez que eu vejo que eu fico revoltado em relação a algum contexto, em relação a alguma circunstância, é algo que eu preciso perceber. Ou é algo que eu estou me incomodando em excesso porque fere alguma coisa que eu vivenciei na infância ou no passado, ou é algo que eu preciso realmente reconfigurar. Uma coisa que talvez é um chamado meu, da minha essência, da minha alma, gritando o que é aquilo ali, mas o meu ego está dizendo não. A revolta sempre é um ponto de start para uma mudança. Ou para você mudar uma coisa que você errou no passado, ou para você mudar simplesmente porque você precisa se readequar, para se tornar uma pessoa melhor para si. E não tem que ter a ver com o outro, tem que ter a ver consigo, porque só isso vai criar raízes. Tem pessoas que tentam dar um passo adiante, mas não conseguem e regridem, por quê? Porque esse passo não é por você, você está fazendo pelo outro. É a mesma coisa que uma pessoa que exerce aí, vamos supor, exercício físico, e ela está fazendo porque é para poder exibir para o outro. Vai chegar uma hora que o outro não vai te elogiar o suficiente e você vai querer parar. E muitas vezes o outro vai te elogiar e você não vai ver aquilo ali como sendo verdade, porque é pelo outro, não é por você. Quando você faz por você, cria raízes e é mais difícil você regredir. Tem muitos aspectos, inclusive na minha vida atualmente, até no sentido profissional, que eu estou tardando a dar esse passo de decisão, porque quando eu tomar essa decisão, eu não quero voltar atrás. Eu não sou o tipo de pessoa de voltar atrás. Eu faço as coisas de uma maneira muito bem pensadas para que eu não fique no equívoco, no erro e naquela coisa do avançar, voltar, avançar, voltar, avançar, voltar. Quando eu der esse passo, vai ser indefinitivo. Então é você saber lidar com quem você é, você saber lidar com o que é realidade em relação ao outro, e não um mundo de idealização. Eu sei que é difícil ouvir isso. Talvez se eu tivesse ouvido isso anos atrás de uma pessoa como eu, nossa, eu ia ficar muito irritado. E se você ficar irritado, é essa irritação que você precisa pegar para entender aquilo que eu passei para você. Ou isso está agindo de acordo com algo que foi do seu passado, ou é uma circunstância que você sabe, o seu eu superior, sua essência sabe que você realmente precisa transformar e mudar, e aí isso te irritou, porque o seu ego não quer mudança, o seu ego quer ficar no vitimismo. O seu ego acha confortável ficar numa posição onde você é um rei, uma rainha que precisa ser servido pelas circunstâncias, pelo mundo. Inclusive tem pessoas que se acham carentes, pessoas que se julgam como sendo vítimas da sociedade, mas nada mais, nada menos são. Inclusive chamam muitas pessoas de narcisistas. Mas às vezes quem está tendo traços e comportamentos narcisistas é você, que quer que o mundo se adeque àquilo que você acha que é o correto. E aí, ponto final. O mundo ele precisa modificar? As pessoas precisam deixar de ser predadoras emocionais? É claro que sim. Mas isso só vai mudar quando a sua consciência e a sua atitude muda. Vai adiantar você ficar agindo de acordo a se adequar naquele processo ali muitas vezes sem perceber? Você se relaciona, aí a pessoa repete o mesmo erro, aí você encontra uma outra pessoa que tem o mesmo padrão, você vai porque você quer cismar que dessa vez vai ser diferente, e você sempre só culpando o outro, responsabilizando o outro. Responsabilidade para você, nada. Até porque muitas vezes aquela pessoa ali também tem algum tipo de transtorno, ela tem uma vivência que fez com que ela fosse daquela forma também.
E muitas vezes, como eu já falei, você age da mesma maneira e não se percebe. Então o ponto é a autopercepção. Como você vai perdoar? Entendendo que também você tem motivos para ser perdoado e muitas vezes você nem se deu conta disso. Como você vai se libertar de um predador emocional? Deixando de se permitir, não só sendo muitas vezes um predador sem ter a percepção, como também não se colocando em circunstâncias que você sabe que você tem uma vulnerabilidade emocional. Porque senão vai ficar aquele ponto. O outro tem que enxergar que eu sou vulnerável e não fazer. Eu enxergo que eu sou vulnerável e ele sabe disso, né? Não pode fazer. E aí você nunca coloca na sua cabeça que você, como é vulnerável, não pode se colocar. É como se você estivesse colocando a mesa da caça. Você está colocando seu pescoço ali, né, de ovelhinha frágil, para o leão, ó. E mais do que tudo isso, muitas vezes você pode não ser a ovelhinha. Você pode ser o lobo, o leão em pele de cordeiro, tá? Porque eu conheço muitas pessoas aí fazendo de vítima, né? Mas tem um poder de manipulação, muitas vezes colocam instabilidades, vulnerabilidades como se fossem defesas para poder pintar e bordar, como dizem os antigos, com pessoas. Então vamos segurar essa coisa aí de vítima, porque muitos de nós nem vítimas, somos vítimas muitas vezes daquele mal que cativamos, tá? Como era o meu caso. Eu fui vítima de circunstâncias, eu poderia não ter consciência daquilo ali, mas ainda assim, né, eu precisei passar pela situação de conversar com a pessoa, né, que eu fiz mal, no momento que eu estava fazendo mesa radiônica, para eu ter aquele alerta de entender o mal que eu causei ao outro. De maneira inconsciente, mas causei. Ainda tem esse ponto. Muitas vezes tem pessoas que se lamuriam, que ficam corroendo uma coisa que o outro fez sem nem consciência ter. Mas aí você pode agir de uma maneira incorreta porque você ainda não sabia, porque você não tinha consciência, porque você tem algum transtorno que vale disso. Agora, quando você faz com o próximo, quando o outro faz com você, perdão, quando é o próximo que faz, é inadmissível, inaceitável. Essa pessoa precisa de uma punição e eu não vou ter sossego até que o universo faça justiça. E aí muitas vezes você está passando por essa justiça do universo, mas você não consegue enxergar isso. Então muitas vezes é isso que está por trás de uma realidade que a gente não consegue enxergar. Por que a gente sofre tanto? Por que eu sofria tanto? Porque talvez em encarnações passadas eu repeti um padrão de ferir pessoas, pisar nas pessoas. Nessa existência eu continuei fazendo, só que como eu não tinha a mesma aparência de antes, a mesma condição social que antes, eu acho que a pessoa não vai sentir nada em relação a isso. Para mim, o que eu faço de mal para a pessoa vai ser indiferente porque para a pessoa eu não valho nada mesmo, né? Isso era na minha cabeça. Então hoje eu consigo ver o mundo de uma maneira muito distinta a partir do momento que eu quis enxergar. Eu quis enxergar que eu não era um mocinho. Eu não era o princesinho da Disney. Em muitos aspectos eu fiz o vilão e hoje o meu processo é o contrário. Eu consigo enxergar muita vilania em mim e estou começando a descobrir que eu também posso ser um mocinho. Todos nós somos mocinhos e vilões de acordo com circunstâncias, de acordo com a nossa história, a história que o outro vai contar, e é isso. O mundo é assim. Até que o mundo deixe a condição de dualidade, o que eu acredito que vai demorar algum tempo, essa coisa de bom, mal, o outro usar as circunstâncias para levar vantagens, até que isso aconteça, esse mundo real exista, e eu acredito, não só acredito, como na verdade eu desejo que isso aconteça, né? Nós vamos ter que jogar o jogo daqui. Saber nos defendermos, né? E é isso que nós temos para hoje, tá, gente? Então o vídeo ficou enorme, mais uma vez, mas eu acho que eu disse tudo que eu precisava falar em relação a isso. Vamos deixar o vitimismo de lado, vamos buscar a ascensão, vamos entender que nós fomos vítimas das circunstâncias sim, mas ficar nesse caso e nesse aspecto estacionado de vítima não vai nos trazer desenvolvimento. É só você perceber como está a sua vida, quantos anos que você passa sendo enganado por parentes, sendo enganado por amigos, sendo enganado em relações românticas e qualquer tipo de natureza de relacionamento for. E você vai entender, basicamente, você está colocando o seu pescocinho. Ou muitas vezes você, abocanhou o pescocinho de alguém aí e nem se deu conta porque você achou que não teve importância, não doeu. E você gerou feridas profundas na pessoa e não quer admitir, ou muitas vezes acredita até que você não conseguiu enxergar. Então, talvez eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, você consiga perceber natureza de comportamentos seus que não foram favoráveis para o outro também, para conseguir se libertar dessa coisa, né? De culpabilidade do outro, de se culpar e nunca haver a responsabilização
de ambas as partes. Eu espero ter auxiliado até aqui. Até o próximo encontro. Valeu. Fui.